2 Tessalonicenses 2 fala que o iníquo se assentaria, né, no santuário, e santuário ali, a palavra original grega não se refere a todo o complexo de edifício, mas ao cubículo do templo, né, que era o Santo dos Santos, e que na ocasião se guardava o ouro, né, do templo. Hebreus 9:8, se eu não me engano, diz que o caminho não se manifestou, Jesus, né, ainda junto com o Santo dos Santos, né, o verdadeiro Santo dos Santos, que era a presença de Deus, que é a presença de Deus, não havia se manifestado enquanto o primeiro tabernáculo permanecesse de pé, o primeiro templo, né, o templo físico. E Mateus 11 fala exatamente isso, né? Fala, olha, né, a ordem ali era para que medisse, né, o templo e o povo que adora no templo. Bom, peraí. Instrumentos de medição indicam um julgamento, indica juízo, né? Haveria um juízo. E aí ele pede para medir o templo e o povo que adora no templo. Aí você já vai afunilando e já vai selecionando sobre o que é a profecia, né? Bom, mesmo que fosse uma tribulação em escala mundial hoje, uma construção no templo futuro, a profecia de Mateus 11:1 ali, ou desculpa, de Apocalipse 11:1, né, que a gente está tratando agora, a respeito do templo, no livro de Apocalipse, não permitiria, né, porque o gentio, não há mais essa distinção também, tá, de gentio e judeu para Deus, não há mais essa distinção, né, esses são termos que são obsoletos, né, no sentido bíblico, né. Não há mais o povo hebreu no sentido bíblico como havia, né? E não há mais essa distinção. Tá? Então são termos que ficaram obsoletos. E ali em Apocalipse 11:1 é muito claro isso quando ele fala assim, né? Ó, meça o templo de Deus e meça o povo que adora no templo. Bom, o gentio não adora no templo, não adorava na época, tá? No templo, era proibido o acesso. Herodes o Grande, ele fez uma reforma no templo, Herodes o Grande, ele era idumeu, né? Edomita, e ele não tinha legitimidade judaica para reinar, tá? Em Israel. E ele tinha, sim, uma classe que apoiava ele, entre os judeus, ali, os ricos, né, a aristocracia judaica, os fariseus, saduceus, todos eles apoiavam Herodes, o Grande, mas muitos judeus não apoiavam. E aí, Herodes, para conseguir o apoio do povo, ele reformou o templo, e deixou o templo bonito mesmo. Tanto é que o segundo templo foi chamado de Templo de Herodes. E nessa reforma ele criou o átrio dos gentios, o pátio dos gentios, ali, né? E lá em Apocalipse 11:1, Jesus fala exatamente isso, fala, ó, meça o templo, né, porque haveria um juízo, e o povo que nele adora, os judeus, né, gentio não adorava no templo, né, e deixe de fora o átrio dos gentios. Por quê? Porque ali indicava, né, a salvação que alcançaria os gentios, né, em detrimento dos judeus. Olha a passagem, né? Meça o povo que nele adora no templo e deixe de fora o átrio dos gentios, né? Então, não existe, né, uma profecia a respeito da construção do terceiro templo, né? E se você vê todos os episódios escatológicos, inclusive a vinda de Jesus, em volta do templo, né? Repito, 2 Tessalonicenses 2:2, Hebreus 9:8, Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, Apocalipse 11:1, né, 2. Por quê? Mas por que não há uma profecia a respeito de um terceiro templo físico de pedras? Porque, na verdade, a Bíblia ela não pode se contradizer, porque a profecia a respeito do próximo templo era a respeito do templo messiânico, não feito por mão de homens, entendeu? Porque a Bíblia fala, né, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Estevão morreu por causa disso, né? Lá em Atos, se você for olhar Atos, lá o martírio de Estevão, ele morreu exatamente porque ele falou essas coisas, né? Então, a Bíblia não podia se contradizer, ela não podia falar uma profecia a respeito de um terceiro templo de pedra físico, sendo que ela está profetizando a destruição desse templo físico para dar lugar ao templo messiânico, que é um templo melhor, mais magnífico, né, do que um templo de pedras, que é um templo espiritual, né, que tem Jesus como a primeira pedra e os demais as próximas pedras. Esse templo ele foi, né, continua em edificação, foi continuado. O apóstolo fala isso, né, que era um templo firmado, bem ajustado e que eles eram a próxima edificação após Jesus, né? Então é isso.